Olá, queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o Verlene Figueiredo, passando aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, que está aqui em Lucas, capítulo 18, quando Jesus estava em seu caminho, falando de parábolas, ensinando, e aqui no 18, versículo 36, diz o seguinte: e ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isto significava, e disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando, e ele gritou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia aqui estava falando sobre um cego que ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, e quando ele ouviu isso, ele perguntou: o que está se passando aí? E disseram para ele que era Jesus que estava ali, e a Bíblia fala que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na realidade, ele percebeu o dia da visitação de Deus. A Bíblia fala que esse cego, ele entendeu esse dia da visitação. Ele não deixou passar. Isso aqui me fala muita coisa. Nós estamos sendo visitados, nós estamos vivendo os dias da visitação de Deus na face da terra. E assim como esse cego, ele percebeu aquela visitação, ele não enxergava com a vista, mas ele conseguia perceber com a visão algo muito mais profundo, que Jesus, o Salvador, estava passando. Ele começa a gritar, ele começa a bradar, porque muitas vezes você se cala, você sabe que é o dia da visitação, mas você se cala por causa dos medos. Meu querido, minha amada, meu amigo, comece a declarar. Nós estamos vivendo dias da visitação do Senhor, onde o Senhor está trazendo à tona todas as coisas, ele está restaurando todas as coisas, ele está abalando todas as coisas, ele está limpando as coisas, inclusive a sua vida e a minha. E esse cego gritava, e a Bíblia diz que as pessoas que iam à frente dele iam repreendendo, dizendo: cala a boca, não fala, não incomode o mestre. E a Bíblia fala que Jesus parou por causa daquele homem, ordenou que trouxesse aquele homem, e ele, chegando perto, perguntou-lhe, dizendo: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu possa receber a minha visão. Ele estava dizendo: Senhor, que eu possa ver de novo, não com essa vista só, mas eu possa ser restaurado como um todo. Claro que ele queria receber a vista de volta, mas era um contexto muito mais além, porque o pior cego não é aquele que não enxerga com esses olhos. O pior cego é aquele que não enxerga com a visão, aquele que está dentro, aquela percepção, aquele entendimento das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E Jesus para porque um homem grita. E eu acredito, queridos, que Deus está esperando a manifestação dos seus filhos nesse momento. Grite, alce a sua voz, fale, coloque-se na torre de vigia, expresse a Deus o que você quer, o que a nação precisa, o que a sua família precisa. Não baixe a guarda, não baixe a sua cabeça, não deixe que o medo te consuma, não deixe que a incerteza do amanhã te consuma, mas que você perceba o dia dessa visitação do Senhor, como esse cego percebeu. É tempo de nós percebermos essa visitação. Então a Bíblia fala, deixa bem claro: recebe a visão, a tua fé te salvou. Queridos, tem uma fé que Deus está querendo ativar nas nossas vidas, e é uma fé sobrenatural. Não é uma fé que nós vivíamos antes, onde nós pegávamos e nós acreditávamos, mas é uma fé em todo esse mover que estamos vivendo e vendo, uma fé que vai além, que transcende essas coisas todas, de dizer para Deus o que você crê, de trazer de volta à existência as promessas, as palavras proféticas lançadas sobre a tua vida, sobre um contexto geral. Esse é um tempo, Deus está nos visitando, é um tempo de você olhar para dentro, não olhar para fora, olhar para si, não olhar para o outro, consertar o que está dentro, não o que está fora, porque Deus está querendo trazer à tona promessas que Ele mesmo falou, e vai se cumprir as promessas do Senhor. E engraçado que vem falando aqui depois, no capítulo 19, lá na frente, diz o seguinte, ele agora falando para os fariseus, que não reconheceram o dia daquela visitação, ele diz o seguinte, olha, no capítulo 19, versículo 44 de Lucas,
e te derrubarão no chão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e eles não deixarão em ti uma pedra sobre pedra, pois tu não reconhecestes o tempo da visitação de Deus. É necessário, Deus está falando que nós venhamos a reconhecer esse dia da visitação. Ele estava falando assim: ó Jerusalém, se tu reconhecesse, se tu soubesse, assim como eu juntei você, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, se tu me reconhecesse, se tu reconhecesse o dia que eu te visitei. Queridos, Deus está visitando o seu povo, Deus está visitando a sua igreja, Deus está visitando os seus embaixadores. Não tem nada a ver de uma visitação para uma reconstrução de coisas externas, mas é uma restauração de coisas internas. É o reino dentro do homem, é o governo de Deus, é nós percebermos, nós estarmos com a mente com percepção aguçada, é o Senhor poder ter a graça, a permissão de nos aguçar o nosso entendimento, a nossa percepção, para entendermos o que o Espírito está falando conosco nesses dias. Então, é necessário que nós venhamos a perceber sobre essa visitação do Senhor, porque o Senhor, assim como visitou o seu povo naquele tempo, assim como Deus visitou o seu povo de Israel naquele tempo também, nos dias de Moisés, nos dias de Davi, nos dias de José, onde o povo de Deus estava passando por uma grande crise naquele tempo. Uma fome se estabeleceu ali naquele tempo. E Deus levanta um libertador que estava percebendo o dia da visitação, percebeu o dia que o Senhor estava para visitar, onde ele ouviu uma instrução de Deus que naquele tempo de fartura ele juntasse em celeiros, porque iria haver um tempo de escassez. Ele percebeu, ele estava consciente daqueles dias. Por que você sabe que ele percebeu? Porque ele guardou no tempo da fartura, porque viria um tempo de fome, e naquele tempo de fome José prosperou, José governou no mundo ímpio daquele tempo. Houve uma transferência nas mãos de José, de Faraó, do governo de Faraó para José, porque Deus encontrou no coração de José um reino dentro do homem, uma vida realmente que entendeu, que compreendeu e que aceitou. Entende? Ele aceitou viver esse chamado, ele aceitou viver esse contexto que Deus o colocou, quando ele foi empurrado pelos irmãos e ele foi levado como escravo. Então, queridos, é necessário conhecermos esse dia da visitação. Qual é o dia da nossa visitação hoje? Você está compreendendo por que o Senhor está nos visitando? Qual é a resposta que você tem que dar a Deus? Qual é a resposta que a igreja tem que dar? Qual é a resposta que o mundo tem que dar a Deus? Qual é a resposta que os negócios têm que dar a Deus? Porque Deus está movendo as coisas de uma forma totalmente diferente. As pregações mudaram, você está entendendo isso, né? O que se pregava muito antes de paternidade, batia na mesma tecla há muitos anos, que foi de Deus, foi um momento, foi uma visitação de Deus para trazer o entendimento sobre o que é a paternidade. Hoje não se fala mais sobre a paternidade. Deus calou a boca sobre isso. Não que não seja necessário, mas que o dia da visitação chegou e são tempos diferenciados, onde agora os filhos não mais ficarão só ouvindo sobre a paternidade, mas os filhos se levantarão, eles se manifestarão, porque a natureza geme, o mundo geme pela manifestação dos filhos nesse tempo da visitação de Deus na terra. Entende? Então é necessário que os filhos agora, nós não vamos mais viver presos nas religiões. Deus libertou seu povo, Deus libertou essa geração das mentiras, do espírito de manipulação, do espírito de engano. Deus libertou o seu
povo das palavras, das facetas humanas, das coisas que estavam por detrás, com segundas intenções, dos propósitos errados. E Deus está nos visitando, queridos. Isso que está vindo é para a glória de Deus, não é para a nossa destruição, apesar de que nós vamos ver muita destruição, entre aspas. Muitos vão pagar o preço com a sua própria vida, porque todas as vezes que Deus levanta um libertador, todas as vezes que Deus quer sarar uma terra, Deus levanta um libertador e muitos são ceifados, sangue é derramado para que o sacrifício do Senhor, para que o Senhor possa cheirar o cheiro suave, para que haja uma justiça na terra, para que haja um trabalhar da ira de Deus, para que haja uma limpeza na terra. Deus está limpando a terra, Deus está trazendo um trabalhar sobre as nossas vidas, queridos. Então você precisa entender, como esse cego entendeu, como José entendeu o dia da visitação, como Moisés entendeu o dia da visitação, quando ele disse: Moisés, eu estou te levantando para tirar o meu povo do Egito. Como muitos profetas entenderam, como Esdras entendeu, que encontrou o livro nos registros. Então é um tempo de você compreender o dia da visitação do Senhor. Não precisa você se desesperar, porque tudo está no controle. Deus está fazendo querer como efetuar. Eu não preciso estar descabelando minha cabeça. O governo vai fazer exatamente o que Deus quer. O Senado desse mundo vai fazer exatamente o que Deus quer, mesmo que as coisas sejam trágicas, mas depois isso redundará em vitória para a sua igreja, para o povo que trabalha com o reino de Deus dentro do coração humano. Então, perceba o dia da visitação de Deus e encontre o seu lugar em tudo isso. Amém? Equibalo para você.